A gente começa a edição de hoje com uma história que parece ser notícia de todos os dias, mas tem um detalhe que chama a atenção e nos revolta ainda mais. Escuta. 4 jovens foram presos suspeitos de serem uma quadrilha especializada em roubo de carro. Tá bom? Até aí, coisa corriqueira. Ah, mas todos tinham antecedentes criminais. Aí você tá pensando, nada de incomum no nosso país da impunidade. Mas escuta essa. O detalhe é que esses bandidos que com violência roubavam o carro das pessoas eram jovens de classe média, bem de vida. Um deles é filho de uma servidora pública aposentada no topo do salário do funcionalismo público. Vitória Mello, boa noite para você. Quanto é que ganha essa senhora que hoje tem o desgosto de ver o próprio filho, a mão armada, roubando o patrimônio dos outros? Oi, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. Nós conseguimos apurar que a mãe de um dos 4 presos dessa operação é uma policial legislativa aposentada. Não conseguimos confirmar se é da Câmara ou do Senado, mas uma busca rápida ali nos portais de transparência revela que um policial legislativo se aposenta recebendo aí, em média, R$30 mil por mês. É isso mesmo que você ouviu, R$30 mil por mês. E o filho assaltando as pessoas de madrugada, à mão armada, para levar o carro das vítimas. E para piorar, todos os presos já tinham antecedentes criminais. Vamos ver os detalhes agora na reportagem de Minani Ribeiro. Os policiais saíram hoje cedo para cumprir 4 mandados de prisão preventiva. O alvo, uma associação criminosa especializada no roubo de veículos. Os integrantes são jovens, têm entre 19 e 26 anos. O que chama a atenção é que os presos são de classe média. Inclusive, um deles é filho de uma policial legislativa aposentada. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Era madrugada do dia 30 de dezembro de 2020. A imagem mostra um carro branco parado em uma rua de Vicente Pires. 3 homens descem do veículo. Não dá para ver bem, mas o trio aborda um casal que estava encostado no muro. Os bandidos pegam a chave do carro das vítimas. A mulher sai correndo. Em menos de 1 minuto, eles levam o veículo. Na madrugada do dia seguinte, 31 de dezembro, o carro prata roubado aparece em uma rua de Águas Claras. Ele foi usado para dar apoio em outro crime. O motorista fica parado na rua com os faróis apagados e só sai do local quando os comparsas aparecem com um carro branco de mais uma vítima. De acordo com a polícia, os bandidos são investigados por pelo menos 6 assaltos nas regiões de Águas Claras e Vicente Pires. Em todos os casos, agiram durante a madrugada, armados e de forma violenta. A partir dessas prisões, vamos intensificar as investigações para que possamos vincular esses indivíduos a pelo menos mais 4 roubos ocorridos na região de Águas Claras e Vicente Pires. Os suspeitos já tinham antecedentes criminais. Para este especialista em segurança pública, isso acontece porque o sistema prisional não cumpre o seu principal papel, de ressocializar os detentos. As estatísticas demonstram que os índices de reincidência são altos. Os infratores, normalmente jovens mesmo, quando cometem os primeiros crimes e vão ao sistema penitenciário, acabam se associando a outros jovens, outros criminosos, e quando são colocados em liberdade, voltam para a sociedade, voltam a delinquir e praticar crimes graves. Infelizmente, isso demonstra uma falência do nosso sistema penitenciário. E uma falência nossa como sociedade, né? Porque se uma pessoa que vem de uma família de R$30 mil de renda não se abstém de pegar numa arma de fogo, ameaçar uma pessoa e roubar o carro dela, o que mais que a gente pode oferecer para essa pessoa, além de qualidade de vida, oportunidade de educação, tudo aquilo que é o básico para tentar prevenir que alguém vá para a violência? É inacreditável e eu tenho muita pena, me solidarizo com essa mãe que deve estar muito desgostosa no dia de hoje. A gente já continua com as notícias locais, mas por 1 minuto a gente aciona o Rio de Janeiro, onde está a nossa colega Liane Borges, que sempre atende Brasília com muita presteza. A polícia do Rio divulgou trechos dos depoimentos das pessoas que estavam com o funkeiro MC Kevin no quarto do hotel antes que ele caísse da sacada do 5º andar e morresse lá embaixo. Liane, boa noite para você. O que esses depoimentos revelam?
Olá, Felipe, boa noite a você e a todos aí de Brasília. Olha, segundo os depoimentos, além do MC Kevin, estavam no quarto 502 outras 2 pessoas. O MC VK, Vitor Elias Fontinelli, amigo de MC Kevin, e a acompanhante Bianca Domingues. Ambos alegaram que Kevin havia ingerido álcool e drogas e todos fizeram sexo, mas disseram não ter percebido o exato momento em que o cantor pulou da varanda com medo de ser flagrado pela esposa. Ele pulou para o andar de baixo, após ouvir uma batida na porta. Bianca afirma que estava na sacada com Kevin, mas em determinado momento se virou para o quarto e quando voltou a olhar, Kevin estava pendurado e ela o viu dar um impulso. MC VK diz que ao voltar do banheiro, viu Kevin já com as mãos no piso da varanda e depois da queda, correu desesperado para pedir ajuda. E também havia um outro amigo, Jonatas Cruz, que afirmou ter estado no quarto um pouco antes da tragédia. Ele tentou participar da relação sexual, mas foi expulso pelo grupo. Com base nos depoimentos e também nos laudos da perícia, a polícia deve encerrar em breve o inquérito na morte de Kevin. Faltam, por exemplo, o exame que pode indicar se ele consumiu de fato droga MDMA, como afirmam as testemunhas, né? Droga estimulante com efeito alucinógeno. E também tem um outro depoimento da esposa, Deolane Bezerra, que afirmou ter discutido com Kevin por não concordar que ele pagasse a conta de um outro integrante do grupo que decidiu ficar um pouco mais aqui no Rio de Janeiro em vez de voltar para São Paulo. Ela disse que bloqueou o marido no celular e ficou dormindo no quarto no 11º andar. Portanto, a polícia, com base em tudo que disse Felipe, acredita realmente na hipótese de acidente. É com você. Muito obrigado, Liane, por todas as informações. Você vê o perigo, né? A pessoa usa... Era MD que o rapaz tinha usado, estava frito de droga e alucinado, foi e pulou da sacada. Muito triste. Bom, voltando ao Distrito Federal. Hoje, no posto de vacinação do Parque da Cidade, policiais militares que fazem normalmente a segurança lá do local tiveram que conter os ânimos dos familiares de um homem que começaram uma discussão com o pessoal da Secretaria de Saúde. Ele queria tomar a Coronavac e não AstraZeneca. E então, Felipe Barcelos, como é que isso terminou? Boa noite. Terminou que o homem foi embora sem ser vacinado, Felipe. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Esse senhor chegou com um atestado médico dizendo que por ter trombose deveria ser vacinado com a Coronavac e não com a AstraZeneca. O pessoal da vacinação respondeu, olha, não funciona assim. Tem que se vacinar com a marca que tem aqui na hora. Na verdade, nem tem mais Coronavac no DF para essa primeira dose. As que tem estão todas separadas para a dose de reforço de quem já se vacinou. Enfim, como o pessoal ficou com os ânimos exaltados, a flor da pele, a PM se meteu no meio e o senhor acabou indo embora, Felipe. Pois é, então a gente reforça aqui o recado, tá? Não pode escolher a vacina. O lema, por enquanto, é vacina boa é a vacina que tem, tá bom? E a partir de amanhã tem mais gente para ser vacinado, né, Felipe? Pois é, Felipe, era para ser amanhã, mas na verdade teve um pequeno atraso, então passou para sexta-feira. Sexta-feira começa a imunização dos professores e funcionários de creches públicas e privadas do DF, mas é preciso ficar atento a um detalhe. Essa imunização ocorrerá apenas na Unidade Básica de Saúde do Guará 1, na sexta-feira. No final de semana não vai ter imunização e aí na segunda-feira esse processo vai ser retomado, viu? Nessa etapa, serão 5.000 doses aplicadas durante toda a semana. E vale destacar aqui uma coisa ainda, Felipe. A Secretaria de Saúde disse que, por enquanto, continuam suspensos os agendamentos de pessoas com comorbidades de idade entre 30 e 49 anos no site da Secretaria de Saúde. O governo disse que esse agendamento vai ser retomado assim que chegarem novas vacinas, viu? Quem se vacinou hoje, aos 49 anos de idade, foi o governador Ibanez Rocha. Ele é diabético e paciente bariátrico e, portanto, se enquadra na lista de comorbidades para vacinação prioritária. O governador ficou na fila no drive-thru do Parque da Cidade e tomou a primeira dose da AstraZeneca. Daqui a 3 meses vai tomar a segunda. E como disse o Felipe agora há pouco, a vacinação dos professores e funcionários da educação infantil, ou seja, das creches, começa na sexta e o governador
governador hoje falou que quer vacinar todos os professores da rede pública para que as aulas voltem na rede toda em agosto. E anunciou ainda uma meta mais ousada. E a gente espera também, com a regularidade das doses de vacina que vem acontecendo semanalmente, que a gente comece a avançar também nas idades daquelas pessoas que não têm comorbidades, para que no momento mais avançado, e eu espero que setembro, outubro, a gente tenha pelo menos 70% de toda a população do Distrito Federal vacinada, para que a gente possa retomar a vida com normalidade. É claro, para cumprir com esse objetivo de vacinar 70% da população do DF, o governo do Distrito Federal depende das vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Sem o governo federal, nada de vacina. Pois é, isso é verdade, Felipe. O mais próximo que o GDF chegou aí de comprar, de adquirir vacinas de maneira independente foi naquele consórcio que o DF fez com outros 6 estados. Começaram, inclusive, algumas tratativas com aquele laboratório russo da Sputnik V, mas essas negociações esbarraram na Anvisa. A Anvisa que proibiu, na verdade não autorizou aí o uso do imunizante no Brasil e fez duras críticas ao laboratório. Portanto, as negociações ficaram suspensas desde então e não tem mais previsão de uma aquisição exclusiva aqui pelo GDF de novas vacinas, viu, Felipe? Tá bom, obrigado, Felipe. Quer dizer, a gente depende então do Ministério da Saúde, que tem atrasado no envio de vacinas para todos os estados e para o Distrito Federal. E esse atraso de envio de imunizante é o ponto quase que principal sobre o qual tem rondado as conversas e as investigações da CPI da pandemia. Hoje, o convocado a depor foi o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que chegou a passar mal durante a sessão, ficou muito nervoso. Vanessa Vitória, boa noite. Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, um momento aí tão aguardado, né, tão esperado, mas a sessão da CPI acabou suspensa logo que começou ali o plenário do Senado. E nos bastidores, a informação é que realmente Pazuello passou mal, viu? Ele teve síndrome vasovagal e, de acordo com o senador Otton Alencar, que é médico e prestou ali a primeira assistência para ele teria ficado pálido, meio desacordado, e aí foi preciso deitar o ex-ministro no sofá, colocar as pernas dele para cima. Aí sim ele acordou e se recuperou. Mas o presidente da CPI, Omar Aziz, preferiu retomar o depoimento de Pazuello só amanhã. Quem tem essa síndrome vasovagal normalmente passa mal em momentos de estresse ou de forte emoção. E o fato é que Pazuello passou horas respondendo as perguntas dos senadores e a tensão, claro, começou logo no início da sessão, quando Pazuello foi repreendido pelo presidente da CPI, como a gente vai ouvir agora. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, elas eu gostaria até que não fossem feitas. Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Tá? Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas bastam sim ou não. Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil para a gente ficar ouvindo. Ixi, Felipe, amanhã ainda tem 23 senadores para fazer perguntas, então emoções que continuam, viu? Para fazer perguntas aí para o ex-ministro. A sessão vai ser retomada com ele amanhã às 9h30 da manhã e é importante a gente lembrar que quando ele assumiu a pasta, ele foi super elogiado, inclusive em público, pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas depois acabou saindo ali criticado pelo GDF, justamente por causa dessa demora no envio de doses. Mas isso daí que a gente mostrou aqui no Jornal Local foi apenas um teaser de tudo que vai ser exibido no SBT Brasil e a gente espera vocês já já. É com você, Felipe. Muito obrigado, Vevê. E fazendo um retrospecto, o governador Ibanez Rocha teve um atrito ali na relação com o Henrique Mandetta, na época que ele estava à frente do Ministério da Saúde. Depois veio o Pazuello, se entenderam melhor, mas ele acabou deixando o cargo também com críticas do DF de que os envios de doses estavam atrasados. Então, muito obrigado, Vevê, pelas informações. Ainda sobre investigações da pandemia, aqui na Câmara Distrital, entre os nossos deputados distritais, não vingou mais uma tentativa
tentativa de criar uma CPI da pandemia. Hoje, por 12 votos a 8, os deputados distritais rejeitaram, mais uma vez, criar uma comissão que apurasse o combate à Covid-19 aqui no Distrito Federal. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Quão esquecido você é? Eu sou muito. Quem trabalha aqui comigo no SBT sabe que eu vou largando minhas coisas para tudo quanto é lado. Tenho que melhorar. O problema é quando a gente esquece no carro das outras pessoas, né? E o aplicativo de transporte Uber divulgou um ranking dos passageiros que mais deixam objetos para trás depois de uma corrida e adivinha? Comparado com o país inteiro, Brasília está no ranking dos esquecidos, está em 3º lugar. Será que o brasiliense anda mais atento ou mais esquecido? Já esqueci em alguns lugares as coisas. É muito normal isso acontecer comigo. Na verdade, eu era mais atenta. Eu vim pra cá, eu não sou mais não. Eu sou do Rio, aí no Rio a gente vive atenta, né? Já esqueci meu celular no mercado. E pelo visto, a fama do brasiliense ser esquecidinho assim não é à toa, viu? Um exemplo disso são os pertences esquecidos em táxis e carros de aplicativo depois de uma viagem. Segundo um ranking da Uber, nós somos a 3ª cidade do país que mais esquece objetos. Ainda de acordo com esse levantamento, na lista dos mais esquecidos estão celulares, mochilas, bolsas, pastas e chaves. Para esse motorista, a pressa dos passageiros em descer do veículo motiva os esquecimentos. Já aconteceu de eu levar o passageiro para o aeroporto e o passageiro ir embora e deixar a mala. Falou, rapaz, você está esquecendo a mala aqui, como é que pode? A Michele deixou a chapinha para trás. Mês passado, eu peguei um Uber do trabalho para casa, pois estava chovendo, eu e uma amiga minha. Então a gente, quando chegou no nosso destino, após descer do carro, a gente viu que esqueceu a chapinha dentro do Uber. E Ana Clara, que deixou o celular. Voltando do aniversário de uma amiga minha, eu estava mexendo no celular, me distraí, acabei deixando no banco do carro. E só fui perceber quando eu cheguei em casa, fui procurar meu celular, não encontrei, fiquei desesperada. Marcelo, que é motorista, explica que quando o passageiro passa por uma situação dessas, o próprio aplicativo consegue colocar os dois em contato para combinar a entrega. A atitude do motorista, se ele não sabe quem é o passageiro, ele vai reportar para o aplicativo, dizendo que algum passageiro esqueceu o item dentro do carro, né? Cabe o aplicativo entrar em contato com o passageiro ou o passageiro que perdeu o item entrar em contato com o aplicativo para entrar em contato com o motorista. Aos esquecidinhos de plantão, o aviso é claro. Verifique se não deixou nada para trás antes de sair. Mas se isso acontecer de novo, a empresa cobra a corrida novamente do passageiro para que o motorista volte ao ponto combinado da entrega. Assim, o passageiro recupera o que deixou para trás e ninguém fica no prejuízo. Você combina, depende de onde você estiver, o passageiro te paga a corrida e você devolve o item para o passageiro, que é o correto, né? É o preço de ser avoado, né? Agora não se esqueça, a gente faz um intervalo e volta já. Hoje pela manhã, o Distrito Federal registrou a temperatura mais baixa de 2021 até agora. A repórter Vitória Mello tem as informações e enquanto a gente vê, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui. Uai, tô perdido. Oxe, de cá. E responde se você prefere frio ou calor. Não vale responder meio termo, tá? Se tiver que escolher, você preferiria uma friaca doida ou um calor de matar? O termômetro marcou 8,8 graus no início da manhã em Planaltina. Essa mesma temperatura já havia sido registrada no dia 22 de abril. Apesar do tempo frio, o inverno só começa mesmo daqui a um mês. É que estamos, por enquanto, em um período de transição, que é o que vai explicar para a gente o meteorologista aqui do INMET, Heráclio Alves. Heráclio, é característica mesmo do outono, né? Exatamente, Vitória. A segunda metade do outono já vai adquirindo as características do inverno, ou seja, mais seco e mais frios, ou seja, pelas as manhãs mais frias
e no decorrer do período fica mais seco, com pouca nebulosidade e umidade mais baixa. Então, essa segunda metade, o mês de maio, junho, início de junho, já vai sim adquirindo essas características do inverno. E é bom ficar em atenção porque o clima seco também já está chegando, né? Exatamente, porque o inverno é uma estação seca, né? Então, pelas manhãs, vamos chegando às temperaturas bem mais baixas, nas manhãs mais frias. No decorrer do período, com pouca nebulosidade, essas temperaturas se elevam muito rápido também e a umidade cai, despenca. Então, no período da tarde, a umidade chega aí na casa dos 25, sempre abaixo dos 30 nos próximos dias. Muito obrigada. Bom, a dica então é mesmo sair de casa com um casaco e uma garrafa de água na bolsa, porque o tempo frio, né, faz a gente esquecer de se hidratar, mas o clima seco já está aí. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado. E para a maioria dos nossos telespectadores, para quem nos assiste agora, nesse momento, ao vivo, 64% dizem que preferem uma friaca, doido, um calor de matar. Não, eu também prefiro um frio. Pelo menos dá para se aquecer, né? Colocar agasalho. Agora com calor é difícil de lidar. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa noite fria para você e até amanhã. Tchau!